Agora vamos lá para o nosso primeiro assunto, papo reto. Vamos lá. Diariamente, pessoas gordas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos: transporte público, escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. Ainda pior, sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Esse preconceito tem nome: gordofobia. Você sabe o que é gordofobia? Entre adultos obesos, de 19% a 42% sofrem com a discriminação. Essas taxas são ainda mais altas entre as mulheres e aqueles com maior índice de massa corporal. A gordofobia está diretamente ligada a sintomas depressivos, altos índices de ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, estresse, uso de drogas e compulsão alimentar. Além disso, esses atos de intolerância estão ligados ao aumento da ingestão de comida, ao abandono de atividade física, a dietas não saudáveis e ao ganho de gordura ao longo do tempo. Olha, gente, é assunto sério para a gente conversar aqui. Eu recebo aqui o doutor Gabriel Monteiro. Doutor, boa tarde, viu? Boa tarde. Eu tenho uma alegria enorme de receber você. É um prazer estar aqui. É muito bom. Sempre a sua palavra é esclarecedora, é fácil da gente compreender. Deixa eu falar, eu sempre me fico impressionado com o currículo do Gabriel aqui, ó. Formado em Psicologia pela Universidade Anhembi Morumbi, especialização em Psicologia Positiva pela PUC, certificações internacionais em controle de estresse e tratamento de ansiedade pela Harvard Medical School. Olha, gente, da Harvard, viu? Desenvolveu um instituto onde faz atendimento psicológico, também treinamentos de imersão para desenvolver inteligência emocional e soft skills. Trabalha no CAPS, trabalha muito, gente, trabalha muito, viu? CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, na UBS, e além de ter uma clínica também, né, doutor? Isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Para falar sobre gordofobia, eu acho interessante a gente trazer esse assunto, mas eu queria conversar também com uma pessoa, olha, vou te dizer, é a Gabriela Caroli. A Gabriela Caroli é modelo, ela é destaque no mercado de moda no Brasil, no referência no Plus Size. A Gabriela está com a gente agora. Gabriela, boa tarde, Gabriela. Está por Skype para conversar com a gente. Gabriela. Oi, boa tarde. Boa tarde, viu? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui com a gente, viu? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Gabriela, a gente está aqui com o doutor Gabriel, a gente vai falar sobre um assunto sobre gordofobia, sobre coisas que a gente precisa tocar, sobre coisas que a gente precisa conversar, sobre coisas que a gente precisa trazer e conversar com muita abertura mesmo, com muita abertura. Eu vou começar perguntando aqui para o doutor Gabriel e depois queria que você também perguntasse, que você falasse, que você colaborasse com a gente, mas essa questão da gordofobia, por que só agora a gente começou a falar, para os dois até, né? Sempre houve o preconceito, sempre houve a piada do gordo, né? Sempre houve a piada do gordo, sempre houve o ato de ridicularizar. Por que só agora a gente deu um nome? Antigamente não tinha. Por que só agora a gente deu um nome e começou a tratar isso de uma maneira mais séria? Na verdade, o que acontece é o que você falou. Isso sempre existiu, né? Da mesma forma que o bullying, de um tempo para cá, começou a ter realmente esse nome e validarem isso como uma coisa, um transtorno que causa um transtorno emocional na pessoa, a gordofobia também, né? A gordofobia sempre existiu, só que não era falado muito, era uma coisa que parecia... era tratado como normal, né? Como uma brincadeira, uma zoação, alguma coisa do tipo, ou até aquela preocupação velada com a saúde, né? Mas que, na verdade, acaba não sendo isso, né? Acaba não sendo essa a grande preocupação, mas as pessoas falavam, é para o seu bem, porque a gente quer te ver melhor e assim por diante. Você então, ter mais saúde. Então não era considerado, pelo menos pelas pessoas que causavam, que têm a gordofobia, né, que falavam das pessoas gordas, era considerado uma coisa normal. Eu tô falando para ela ajudar. Ou então, se eu zoar ela, se eu falar... Tô fazendo bem. Tô fazendo bem, porque aí ela se enxerga, vamos dizer assim, e começa
a se cuidar, entende? Então tem todo um preconceito que vem de muito tempo isso, que causa esse tipo de coisa. E que bom que agora, não é de agora, né? Já vem um tempo se falando de gordofobia, mas que bom que cada vez mais está em voga esse assunto, porque precisa ser trabalhado e esclarecido para a população, né? Esse tipo de conceito. Ô, Gabriela, eu posso chamar de Gabi? A coisa me falou que eu posso chamar você de Gabi, pode ser? Claro. Pode? Pode. Pode. Explica pra gente essa questão do modelo plus size. Você é diferente? É visto de uma outra forma? Como que é? Só pra gente entender. É o mesmo trabalho de uma modelo tradicional, só que atendendo marcas que têm a grade de roupas ampliadas. Sei. Uma pessoa que veste tamanho 46 em diante, 46 para cima, ela é considerada modelo plus size, se ela for modelo, porque é o segmento chamado plus size. Sei. E a demanda de trabalho é bem grande, são muitas marcas que tem hoje em dia e ainda vai aumentar muito mais, então é um mercado que está em ascensão, mas o trabalho mesmo é o mesmo feito por uma modelo tradicional. Você já enfrentou essas dificuldades? Você trabalha mostrando que é modelo, e modelo significa que as pessoas podem se espelhar, mas você já encontrou dificuldade, assim, o fato de que ou procura uma roupa ou procura alguma coisa, a pessoa fala, você está fora do padrão, uma coisa mais ou menos assim? Eu já encontrei muita dificuldade, principalmente antes de ser modelo. Sei. Porque eu sou modelo vai fazer 5 anos. Que interessante. Então o mercado ele veio crescendo junto comigo. Já fazem vários anos que o Plus começou, só que antes era uma marca ou outra. Hoje em dia já tem muito mais. Só que, por exemplo, quando eu era jovem, quando eu era adolescente, não existia. Sim. Se existisse, a gente nem chegava a ficar sabendo, ou quando tinha roupa maior era mais voltada para senhora. Então, para eu conseguir me vestir, eu tinha que garimpar em lojas de departamento, até achar alguma peça que servisse. Geralmente na ala masculina, eu acabava achando alguma peça. Então, eu não conseguia me vestir do jeito que eu gostaria. Eu tinha que me vestir com aquilo que cabia. E é diferente, né? E deixa eu te falar, eu vou até falar pro doutor e para você também. Existe uma coisa que me incomoda muito, porque quando as pessoas querem falar do emagrecimento, elas falam assim, para você se sentir mais bonita, então você... como se sentir mais bonita? Porque da onde veio essa história de que o mais magro é mais bonito? Então, para você se sentir mais livre para ir à praia, para você se sentir... Surgiu em algum momento esse padrão errado como modelo, eu não sei de onde surgiu isso. O senhor sabe, doutor? Isso vem desde muito tempo atrás, né? Se pegar Grécia Antiga e até mesmo sim. O padrão de beleza foi mudando conforme a sociedade vai mudando, né? Mas assim, o padrão da pessoa mais esbelta, mais magra, sempre foi um padrão socialmente mais aceito, né? De entender que as mulheres eram mais saudáveis nesse sentido, então teriam mais chance de procriar, esse tipo de coisa que na cabeça deles daquele tempo fazia sentido, né? Sei. E aí, só que esse padrão de beleza foi se estereotipando cada vez mais em cada evolução da sociedade, né? E aí, você pega, por exemplo, as mídias sociais, as mídias de forma geral, né? A apologia ao corpo perfeito, o que é o corpo perfeito? Feito por eles, né? Ou seja, é aquela mulher magra, esbelta, de comerciais de cerveja, né? Ou as modelos que aparecem por aí, que na verdade são aquele estereótipo. Então, assim, acabou sendo que aquilo é o padrão colocado como padrão de beleza. E tudo que não é aquele padrão tá fora do padrão. Ou seja, é colocado de lado ou é julgado de alguma forma. É proibido. Do jeito que a gente vê as propagandas esse negócio de cerveja, de coisa assim, não, a propaganda de praia é o seguinte, quando propaganda de verão, parece que é proibido a pessoa mais gorda ir na praia. Exato. E a praia. É proibido, porque só tem aquelas pessoas que usa o biquíni e tal, e o fato de falar assim, olha, parece que aqui só pode entrar quem tem o corpo corpo pseudo corpo.
o pseudo-corpo perfeito. E tem mais uma coisa, você falou de praia, né? A gente vê que, por exemplo, as pessoas que têm mais peso, né? As mais gordas, mais obesas, que usam, por exemplo, porque elas têm todo o direito de usar um biquíni, se ela quiser usar, ela usa. Né? E aí você vê o preconceito das pessoas olhando para a pessoa e falando mal e fazendo gracinha, né? Acaba acabando com a autoestima da pessoa se ela não tem um trabalho emocional interessante. E outra coisa que a Gabi falou que é importante, que eu já tive isso no consultório, inclusive, de pessoas falando que assim, elas não conseguem uma roupa, atualmente até consegue mais, né? Antigamente era mais difícil ainda esse quesito. Mas elas não conseguem uma roupa que mostre a personalidade delas. Sim. É o que a Gabi falou, eu tenho que pegar uma roupa que me serve. Às vezes é uma roupa que eu não gosto, mas é o que me serve. Ô Gabi, você é muito bem consciente, resolvida, e não tem grande problema. Mas você deve conhecer pessoas que sofrem justamente por causa de... Eu não sei se você já passou por um período em que você, de repente, não sofreu, e porque a gordofobia, como bullying, é um sofrimento muito grande para a pessoa, que de repente não consegue organizar e assimilar isso, né? Você já passou por esse momento, sim? Já, porque todas nós fomos criadas nesse ambiente onde era errado ser gordo. Sim. Engordar era a pior coisa que poderia acontecer na vida de uma mulher. Sim. Sempre foi assim. Então, eu criticava muito a minha própria aparência, porque eu sempre fui grandona. Eu não era gorda, mas eu sempre fui grandona. Sei. Nunca fui pequena. Eu tenho 1,73 m, eu calço 39, eu sou uma mulher grande. Grande. Aí, engordava 3, 5 quilos, minha anteninha já falava, preciso emagrecer, porque senão eu vou ficar gorda. E isso era uma pressão, eu vivia dentro de uma pressão feita por mim, pela família, pelas pessoas, uma cobrança que era muito desagradável e desgastante, porque era como se eu tivesse que adiar minha felicidade para o dia que eu tivesse com o corpo que eu gostaria. Só que até lá, e até esse corpo chegar, eu ia fazer o quê? Isso. Então eu estava vivendo de um jeito bem complicado. Até que um dia virou uma chavinha na minha cabeça, onde eu comecei a me questionar. Por que meu corpo está errado? Por que eu preciso ter outro corpo senão o meu? Qual que é o problema? Tipo, eu quero ficar mais magra para quem? Por quê? E esse tipo de questionamento fez com que caísse esse conceito na minha vida de que eu precisava ser outra. Eu entendi que eu sou suficiente, que esse corpo é o que eu tenho. E aí vem o body positive, que é você se olhar com mais carinho, com mais positividade, para que a gente possa se gostar muito, mesmo que você não goste de alguma parte do seu corpo, apesar disso, você vive bem. A minha vida não depende mais disso. Sabe? Eu tô tranquila. Você falou eu não vou deixar de ir à praia. Você falou body positive. O que é o body positive? Mesmo eu queria que você falasse de novo, porque eu acho que é muito importante que tem pessoas assistindo, tem pessoas que às vezes passam por um momento assim, precisa saber disso. O que é o body positive? Body positive é um movimento de pessoas que aprenderam a se olhar de forma mais carinhosa. Do mesmo jeito que você não viraria para sua amiga e falaria, você tá feia, hein? Só porque você engordou, você tá feia. Você não faria isso com a sua amiga. Por que você vai fazer com você mesmo? Então, a gente passa a se olhar de forma positiva, entender que esse é o corpo que temos e, a partir disso, ir viver, e curtir a praia, se aceitar e trabalhar e viver a vida normal, porque o corpo não é mais o foco de tudo. Antes que o nosso corpo, estar magra, era um grande foco na vida, ele deixa de ser. A gente ainda se ama, se gosta, se cuida, mas o corpo realmente não é mais o foco. Isso é uma libertação, porque você não é mais escravo de um estereótipo. Que bonito, olha que bonito. Doutor, você já chegou a atender gente com um problema sério de não aceitação por causa de obesidade? Já tive casos no consultório. E só para explicar um pouquinho das pessoas que vêm para o consultório, o que a gente conhece também de pesquisas, assim, o grande problema da gordofobia é que você ataca exatamente o emocional da pessoa
que que tá acima do peso e tal. E aí o que acontece? A grande questão é assim, esse tipo de preconceito gera ansiedade, crise de pânico, afastamento social, né? Então a pessoa acaba nem querendo sair mais de casa, não querendo sair com os amigos. É um problema sério que não é só uma coisinha, não é só o preconceito, é um monte de outras coisas. Vai empilhando um monte de coisa, um monte de questão negativa emocional que pode causar esse tipo de transtorno, crise de ansiedade e tudo mais, e até suicídio, né? Porque a pessoa ela começa a não gostar dela mesma, ela começa a ficar invisível para os outros, ela é invisível no que ela quer ser visível e ela é visível no que ela quer ser invisível. Ou seja, nas questões que ela quer andar pela cidade normal ou quer ir para um cinema e tal, ela sente e, na verdade, estão olhando, caçoando, falando. Então, ela quer ser invisível como qualquer outra pessoa, mas ela é muito visível ali. E nos momentos de amizade, relacionamento e assim, que ela quer ser visível, ela começa a ser mais invisível. Então, o pessoal não dá muito valor à opinião da pessoa. Por exemplo, na questão de trabalho, é muito discriminado ainda. Né? Então, a pessoa acha que só porque a pessoa é gorda, ela é mais lenta, ela não vai trabalhar direito. Isso a gente ouve muito e é um absurdo, né? E outra coisa muito importante, saúde, principalmente a saúde física, ela não é propriamente, somente relacionada a ser gordo ou não. Sim. Porque assim, nem todo gordo tem problema de saúde e nem todo magro não tem problema de saúde. Isso né? mesmo. Então, isso daí tem que ficar muito claro. Essas magrelas que fica aí, não come glúten, não, e aí tem só come alface, aí fica com aquelas coisas, não come nada, fica aquelas coisas querendo ser magra, feito de coisa, aí tem um monte de doença, um monte de coisa, e vem dar uma de gostosa dizendo que quem que tá gordo tá sem saúde. Exato. Tem gente que às vezes com sobrepeso, que cuida bem da saúde, tá bem melhor de saúde do que muita gente que anda feito esqueleto andando aí. Olha, essa conversa está muito boa. Eu queria continuar, mas não vai ter jeito. Gabi, muito obrigado. Fiquei muito feliz de você estar aqui, mas eu quero conversar mais vezes, porque eu queria um dia perguntar assim, o que a gente nunca deve dizer para as pessoas que estão acima do peso. Aliás, o que a gente nunca deve dizer para as pessoas acima do peso? Eu acho que, primeiro, você nunca deve dizer assim, olha, você precisa fazer uma cirurgia bariátrica. Tem gente que faz isso, né? Você nunca pensou, tem gente, né? Olha, você nunca pensou em emagrecer? Acho que tem isso. Tem uma que é muito comum. Nossa, você é tão bonita, por que você não emagrece para ficar... Não, essa é horrível. Mas tem muito isso, né? É um absurdo, mas tem. Sempre ouvimos isso. Nossa, seu rosto é lindo porque não emagrece. E pessoas sugerindo dieta sem a gente ter pedido. Gente. E aí, como se não soubesse, né? Como se não soubesse o que é, né? As dietas que tem. Ela se preocupa com a saúde mental nossa também, porque quando ela faz isso, ela atinge nossa saúde mental. Exato. Então, ela está sendo hipócrita, ela não está preocupada com a nossa saúde, ela está preocupada porque ela não gosta. Ela está sendo gordofóbica, ela acha feio, isso incomoda ela, então ela vai lá e fala. Mas se fosse real, se ela tivesse preocupada com a minha saúde, era diferente, né? É diferente. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. É o seguinte, gente, se você é gordo, se você é magro, a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar da sua vida, né? Cuidar da sua vida. Isso que você tem que cuidar da sua vida. E não ficar achando que o outro tem que emagrecer, o outro tem que engordar a coisa, não. Então, olha, muito obrigado, Gabriela. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. Sempre, muito obrigado. Valeu. Doutor, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Fico muito feliz mesmo. Eu vou só ali. Eu já despeço do doutor? Ah, doutor, por enquanto a gente ainda não pode abraçar ainda, mas muito obrigado. Aqui, ó, só no toque aqui, ó. Isso, obrigado, muito obrigado. Olha, doutor, eu sempre fico muito edificado com o senhor aqui, tá bom?